Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E hoje tenho aqui a oportunidade de receber pela segunda vez o engenheiro Reginaldo Grunwald. Muito Bem-vindo! obrigado por mais um convite. Obrigado mesmo. Mas sabe por que a gente convidou de novo? Porque tiveram muitos pedidos inbox falando: a gente quer saber de financiamento, porque você falou no último episódio, né? Quer saber de financiamento? Manda aí. Sim. E aí o pessoal acho que não quer deixar, não quer saber, não querem deixar que as pessoas saibam que eles estão procurando financiamento, vem tudo no inbox. A gente quer saber de financiamento. E aí, financiamento? Quando vai ser do financiamento? Então, gente, vocês pediram, vocês serão atendidos. Vamos falar de financiamento. Bora. Só que com uma vertente um pouco diferente, porque este canal é dedicado a engenheiros, arquitetos, estudantes de engenharia, estudantes de arquitetura e os proprietários de obra. Então, a gente pensando nesse nível de engenheiros e arquitetos, a gente fez a seguinte palestra para você. Engenheiros e arquitetos, como ganhar dinheiro com financiamento. Isso é bom. É isso aí, É Reginaldo? isso. Porque o proprietário, beleza, o financiamento é para ele ter dinheiro para construir a obra. Mas na vida do engenheiro e arquiteto, como que o financiamento pode entrar na atuação da profissão? É sobre isso que a gente vai falar, né? É isso aí. E agora que você já sabe sobre o que será o nosso podcast, vou fazer uma apresentação formal do nosso convidado. Hoje temos a honra de receber aqui no Pod Prosa Reginaldo Grunwald, profissional de grande destaque no setor da construção civil, atuando como gestor financeiro, engenheiro civil e engenheiro de custos, da Custiarc, escritório especializado em arquitetura e engenharia de custos. Ele possui um MBA em engenharia de custos e também compartilha seu conhecimento como professor universitário e palestrante. Isso aí. O currículo parece que está aumentando? Devagarzinho a gente vai incrementando alguma coisinha ou outra. Deixa eu falar mais uma coisa. Na Custiarc temos Tiene. Ah, Por que manda em favor, tudo, né? quem manda em tudo. Vamos apresentar a arquiteta também? Eu não Sim. tenho aqui por escrito, mas você pode fazer a Posso apresentação? fazer as honras. Por Bom, favor. lá também na Cuxark temos a Jennifer, que é a melhor arquiteta desse Brasil, quiçá do mundo. Ela é minha esposa. Ela faz com tanto carinho que sempre todos os projetos ela pensa, moraria? Então acho que esse é o grande diferencial dela. Se ela entende que ela moraria, que os filhos podem morar, que a família pode morar, é isso que ela entrega. Então, além de toda a tecnologia, BIM e tudo mais, acho que o carinho que ela faz, acho que é o diferencial todo aí do trabalho. Então, além de mim lá, da nossa assessoria toda de financiamento e tudo mais, temos o prazer de contar com ela aí. E para quem conhece a Jennifer, ela realmente é um doce, né? O que você acaba de falar representa muito a gente que conhece ela, que ela é assim mesmo, né? Eu imagino ela projetando e pensando: ai, que lindo, é aqui que a pessoa vai morar e vai ser feliz, que uma família, né, vai se desenvolver. Sim. Então, é isso mesmo. Então, temos à disposição aqui projetos arquitetônicos e o projeto de assessoria de custos, né? Isso aí. Muito bem. Com uma vasta experiência na área, Reginaldo traz uma perspectiva única sobre como engenheiros e arquitetos podem otimizar seus projetos e aumentar a lucratividade através de financiamentos. Esse vai ser a nossa conversa, como transformar tudo isso em rentabilidade para a gente e para o cliente que vai conseguir de fato executar e não vai ficar com aquele elefante branco, aquele projeto que a Jenny fez com tanto carinho, Sim. que ele seja finalizado, né? A engenharia de custos entra diretamente nisso, tô certa? Tá certo, certíssimo. Beleza. Vou aproveitar para me apresentar. Por favor. Vai que quem tá em casa nunca assistiu um Difícil, Pod Prosa, difícil não mas saber a famosa aqui da região, mas tá tudo certo. eu sou a engenheira Adriana Sintra. Nosso escritório é especializado em regularização de edificações, com um viés especial aí para a questão do INSS e redução de tributos na obra, que a gente inclusive pode fazer com que isso entre, né, dentro da questão de planejamento, para redução de custos e tudo mais. Eu tenho mais de 15 anos de experiência, o escritório já está aberto há mais de 6 e a gente está sempre focando nisso. Tem um curso online na Hotmart sobre como se tornar um aferidor de obras, como regularizar uma obra na Receita Federal, e foi por causa de tudo isso que o podcast aconteceu. Sim. Então, o Pod Prosa de Engenharia tem essa intenção de levar para casa das pessoas um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais... Esses dias me perguntaram, como que você seleciona quem você convida para o podcast? Eu falei assim, se a pessoa for agregar conhecimento para quem está em casa, se a pessoa for trazer informação de qualidade para quem está em casa, é a pessoa que me interessa. Porque o objetivo do Pod Prosa é transferir conhecimento. É isso que você vai fazer aqui hoje? É isso. Cara, professor? Hoje a ideia é que pelo menos coloque aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, é sério mesmo que esse dinheiro tá na mesa e eu não tô sabendo lidar com ele.
Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, antes de começarmos oficialmente o nosso episódio, Gui, por gentileza, solte os nossos patrocinadores. Lembrando que nós chamamos os nossos patrocinadores de acreditadores. Afinal de contas, esse projeto está no comecinho, o Pod Prosa está começando. Se você ainda não segue, segue aqui, porque é importante pra gente essas inscrições, as curtidas, os coraçõezinhos. Tudo faz diferença para um canal que está iniciando. E um acreditador, um patrocinador que já começa investindo num projeto como o nosso, é sinal de que ele também acredita que o conhecimento pode mudar vidas. Então, dê preferência para os nossos acreditadores e conheça quem são eles. Matrix Assessoria Contábil. Se você precisa de serviços contábeis de qualidade para profissional autônomo ou empresa, a Matrix Assessoria Contábil é a escolha certa. Com soluções personalizadas e eficientes, eles cuidam da contabilidade e consultoria do seu negócio com a confiança que você merece. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11 2447 7818 e transforme sua gestão contábil com a Matrix. Aço Forte, representante oficial da Gerdau em Atibaia e região. Especializada em aço e ferro, a Aço Forte oferece produtos de alta qualidade, possui frota própria, garantindo mais agilidade e rapidez na entrega. Nosso produto é o aço, nosso forte é você. Solicite seu orçamento gratuito pelo WhatsApp na loja 1 11 4757 2020 e na loja 2 11 4412 40 84. Aproveite momentos incríveis com Tarde na Represa com o Rafael. Curta uma experiência única de lazer em conexão com a natureza a bordo da lancha Dom Pietro, uma Fokker 255 aqui na represa de Nazaré Paulista. Passeios exclusivos para famílias e amigos, com churrasqueira, cabine, banheiro e muito mais. Agende seu horário com Rafael pelo 11 97426 3666 e viva essa aventura inesquecível. Conheça a DIC Redução INSS Obra e Regularização de Edificações. Precisa regularizar sua edificação e reduzir os custos com o INSS da obra? A DIC é especialista em soluções eficientes para a sua construção. Com a expertise da engenheira Adriana Sintra, sua obra estará em boas mãos. Vamos juntos planejar e reduzir seu INSS de 50% a 70%. Entre em contato agora através do 11 971 20 8494 e garanta a parceria ideal para a sua construção. Transforme seu conhecimento com o Enriquecendo com o Cero. Quer se tornar um aferidor de obras e aprender a regularizar obras na Receita Federal e reduzir custos de INSS? O curso online Enriquecendo com o Cero oferece todas as ferramentas para você se destacar no setor. Saia do óbvio na engenharia e arquitetura e torne-se um aferidor de obras. Comece a enriquecer com o Cero. Entre em contato pelo 11 97120 8494. Torne o seu projeto realidade na DIC Studio. Está procurando um estúdio aconchegante para suas gravações? A DIC Studio oferece infraestrutura para podcasts, vídeos e muito mais. Tire seu projeto audiovisual do papel e transforme em realidade. Vem criar com a gente! Agende sua gravação no 11 97105 8495 e eleve o nível das suas produções. Muito bem, Reginaldo, vamos começar o nosso episódio. Bora. Como iniciar um projeto de financiamento? Porque, qual a diferença da construção comum para uma construção com financiamento? Na hora de desenvolver o projeto, já tem que pensar nisso? Já Isso. faz diferença? Eu gosto sempre de separar em dois cenários. Tem um cenário onde a pessoa faz por conta, então ela faz todo o projeto, faz toda aquele sonho, desenvolvimento, e depois ela pensa no dinheiro. Às vezes acha que tem tudo e não tem, então tem esse cenário. O cenário ideal é que comece já pensando como é que eu vou captar esse dinheiro. É recurso próprio, é de terceiro, como é que eu vou fazer? Então, a ideia da nossa aplicação da assessoria de financiamento é bolar estratégias, bolar o projeto, ajustar tudo o que precisa para que caiba dentro daquela realidade financeira daquela pessoa, daquela família. Então, quando eu tenho esse cenário, aí a gente vai desde o comecinho com ela, escolher um terreno legal, fazer um processo... Até da compra do terreno, Sim. você entra. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá, já aconteceu isso no escritório recentemente, apresenta 2, 3 terrenos. Olha, eu gostei muito desse. Aí eu falo, não, tudo bem, vamos lá e vamos fazer a simulação do financiamento, porque era essa a ideia. Então eu faço a simulação. Aí, sei lá, aprovou, Minha Casa Minha Vida, o teto é 350 mil,
aprovou ali 80%, 280, 270 mil. Legal. Dentro desses 270, qual que é o valor do terreno? Bom, eu tenho um de 80, um de 100 e um de 90. Aí, qual que é a sua ideia? Uma casa de 100 metros. Então, com esse cenário, a gente vai visitar o terreno. Por quê? Se ele for em aclive ou declive, tiver arrimo, tiver um gasto que não é o normal do dia a dia, né, do metro quadrado tradicional, isso vai encarecendo e vai diminuindo a qualidade ou a metragem da casa, ou aquele sonho de uma área gourmet, aquele sonho de um móvel planejado. Então, a gente vai ajustando isso. Qual é o terreno que menos tem coisas acessórias que vai me trazer um pouco mais de gasto? Claro que a ideia é o cliente ver aquilo que ele sonha e se ele tá tudo certo para ele, tá tudo bem. Mas a gente, como profissional, fala, olha, se você escolher dentro desses 3, você tem uma economia aqui e aqui, a gente consegue atingir e você pôr menos recurso próprio do que o outro terreno, por exemplo. Tá, então vamos lá. Se a gente pega, que o pessoal pega, né, tabela do Sinduscom, né? Olha lá, o metro multiplica pelo tamanho da casa, temos um orçamento. Não é assim que funciona. Não, se fosse, não teria engenheiro de custos. Mas o que a pessoa que tá em casa tem que pensar é o seguinte: o terreno em si, se ele é aclive ou se ele é declive, se ele é um terreno plano, automaticamente interfere no custo da Sim. construção, porque a gente pode ter os acessórios, como o muro de arrimo, que são Bem pesado. baratíssimos. Esse aí, às vezes, tira o sonho da pessoa. Ela deixa de fazer alguma coisa aí que ela imaginava. E normalmente esses terrenos são mais baratos, Uhum. mas você vai ter um custo de construção maior. Então, a custear que vocês prestam esse serviço desde a escolha do terreno. Eu achei sensacional. E vai financiar terreno e construção ou não necessariamente? Isso, daí a gente encaixa. Então, assim, a primeira entrevista, que é aquela onde a gente vai entender todo o processo, eu sempre gosto de falar assim, acredite que você conhece bastante coisa. Então, fale para o cliente. Coloque às claras tudo que você pode oferecer. Como fazer, aí é quando contrata. Então, eu falo tudo. Então, como é que é o terreno? Vamos lá visitar. Pego ele, levo com o carro. Olha, o terreno é assim, assim, assado. Show. Como é que você quer fazer? Você já tem terreno? Não, não tem. Então, é construção mais terreno. E aí, eu já encaixo ele nesse quadro. Colocou ele ali. Bom, entendi o cenário. Faço a entrevista normalmente com o casal. Principalmente jovens, eu gosto de fazer os dois juntos. Porque um pensa uma coisa no futuro, o outro pensa outra. Então, a gente faz uma casa que se adequa. Então, beleza. Aí eu parto já para a área financeira. Poxa, não, mas eu não falei de projeto ainda. Eu não quero 2 quartos, não falei nada disso. Sim, esse é o ponto-chave para assessoria de financiamento. Ver primeiro as condições financeiras de renda daquele casal ou daquela pessoa. Para depois você bolar alguma coisa, alguma estratégia para que atinja aquele objetivo. Então, primeiro eu entendo. Bom, o seu cenário, vocês dois juntos, R$8.000, tá o teto do Minha Casa Minha Vida, entrou nesse quadro Minha Casa Minha Vida. A partir daí agora, eu vou analisar o seu sonho, fazer a entrevista, o briefing, a Jennifer vai estar comigo, e aí a gente vai começar a rabiscar alguma coisa de projeto. Mas até ali, eu faço todas as simulações. Olha, às vezes o casal não está casado ainda, né? Só namorado. Então, vou fazer só no do marido, por exemplo. Então, a gente vai fazer lá qual é a renda dele, faz a simulação. Olha, se você pôr ela, aí agora aumentou, liberou mais. Então, a pré-simulação, aquela análise que é liberada no site da Caixa, apesar de não ser oficial, é um caminho, a porta de entrada para fazer esse processo. Então, você profissional precisa entender como é que ela funciona. Ela é super simples. Só precisa colocar CPF, a data de nascimento, a renda bruta e o valor do imóvel. Ali ele já vai dar várias linhas de crédito, que é claro que você tem que estudar um pouquinho das linhas, mas ali você já tem o que ele pode e o que ele não pode. Então, se ali já negar, quer dizer que lá na frente vai negar. A hora que for pro correspondente, isso não vai passar. Isso é feito através de um correspondente. Isso. O correspondente logo, na hora que tudo tá pronto, a gente manda o correspondente. Mas essa primeira análise é no site da Caixa. Tá. Qualquer pessoa pode entrar e fazer, até mesmo o cliente. Mas como a gente tem mais domínio, conhece as tabelas, a gente já vai, já faz e já ajusta. Então, a pré-análise aprovou, aí a gente começa a fazer o projeto. Tá. Então, vamos... Eu não sei se você assistiu os outros episódios, né? Espero que sim. Sim, todos, na verdade. Por favor, Reginaldo. E você sabe que eu sempre pergunto do ponto de vista de quem tá em casa e falo assim, cara, deixa eu entender melhor. Porque às vezes eu, Adriana, já entendi, mas eu imagino que a dúvida ainda exista para quem tá em casa, para quem ainda não tá no mercado. Quando a gente fala de engenharia de custos, vocês são um escritório especializado nisso, ainda temos uma super arquiteta que trabalha junto. Ou seja, pacote perfeito. Isso. Você começa viabilizando o financeiro
E dentro do financeiro, você desenvolve o projeto que chegue o mais próximo possível do que a pessoa pede, mas que é uma coisa que ela vai terminar. Sim. Do que ela começar com um arquiteto, fazer um projeto maravilhoso, inexequível. Isso. Inexequível que ela vai começar, porque não é inexequível que ela não vai começar, é inexequível que ela começa e não acaba. Isso. O que eu gosto sempre de falar é assim, ó. Eu projeto aquilo que realmente vai se tornar um sonho. É diferente. O sonho... Não é um pesadelo. Porque senão ele começa a obra e depois não acaba, muda. E pra gente trabalhar com a Caixa, com financiamento, eu tenho que prometer pra Caixa e cumprir aquilo. Então eu sempre tenho o copo meio cheio e meio vazio, né? Então se eu pensar que eu vou prometer pra Caixa que eu vou entregar, me força a fazer. Tá. Imagina num perrengue de família, a casa que eu não tenho, assim, vai ser meu sonho, mas um dia eu faço, ela vai ficando como segundo plano. Uma vez A que minha você... casa demorou 8 anos pra ficar Então, pronta. tá vendo? Se tivesse feito pelo financiamento, você tinha ali 12 meses para entregar. Então você firma um acordo com um terceiro e aquilo vira uma obrigação. Então Sim. te força a terminar uma casa, te força a fazer. Então a gente promete para a Caixa aquilo e entrega depois aquilo que foi prometido. Claro que esse aquilo que eu tô falando são acabamentos, como que é a casa, isso tudo vem do desejo, se cabe no bolso, se cabe naquele metro quadrado. Então esse cenário lógico, tem juros. Pô, eu vou pagar 3 vezes, que não é a verdade, mas vou pagar 3 vezes o valor da casa. Mas pensa, você está fazendo uma casa, firmando um contrato que você vai terminar essa casa, e dentro de um valor, que normalmente por Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um valor de aluguel. Só que um dia você vai quitar a casa e vai ser seu. Exato. E aí você tem um FGTS, que a cada 2 anos você pode ir amortizando. Então, assim, tem tabela saque, tabela parça, vários cenários. Mas a ideia é sair do aluguel. Então, como que o profissional consegue vender esse negócio? Sabe assim? Pô, legal, a pessoa vai sair do aluguel. E o profissional, por que eu me interesso nisso? Primeiro, parte social. Acho que esse é o fundamental. Você também viabiliza muitos projetos, realiza sonhos também de a pessoa vender aquilo que estava parado. Então, acho que tem esse brio da parte social. Então, muito Minha Casa Minha Vida, muito ajuste daquela pessoa que está apertada para sair do aluguel. Então, isso é um viés, isso é uma ideia do que a gente faz também, parte social. A segunda é trazer segurança e ser rentável. Então, Reginaldo, pô, mas você não ganha muita coisa para esse projeto. Olha lá. Qual que é a estratégia? Eu já gosto de falar da estratégia para o profissional entender aonde ele pode chegar. Vamos ver um cenário assim, olha, Reginaldo, quanto é o seu metro quadrado? Falando hipoteticamente, R$50 o metro quadrado do projeto arquitetônico. Por WhatsApp. Aí ele vai mandar outro WhatsApp para outra pessoa. Quanto é o seu metro? 25. Quanto é o metro quadrado da sua? 30. Ela vai lá, pega 25 e vai embora. Agora veja, nessa entrevista fala assim, ó, esse pacote de assessoria fica R$10.000. Lá dentro tem o meu trabalho, tem o trabalho da Jennifer, que ele nem sabe qual é o valor do metro quadrado. Até porque tem muito arquiteto que nem cobra por metro quadrado. Não, né? porque Não faz. o nosso cliente hoje, a maioria ainda pergunta. Eu Tá. concordo que o metro quadrado está acabando, mas ainda os clientes perguntam qual é o metro quadrado. Principalmente os mais antigos, Isso. E aí, num pacote desse, eu consigo valorizar o trabalho dela. Eu também consigo, eu tenho a minha carga horária. Então, eu consigo fazer um pacote que fique bom para projeto, mais do que eu faria unitário, e fique bom para assessoria, porque daí eu caso o pacote. Então, a estratégia para você ganhar dinheiro, além de fazer a gestão de obra, que depois acaba Isso que eu ia perguntar. vindo E se a, para pessoa, você... se a pessoa pedir, você também faz gestão de obra? O que eu brinco é assim, ó, uma vez que você entrou nesse mundo de assessoria, o dinheiro está na mesa. Então, você profissional, eu só faço gestão. Pô, então traz o cliente na captação, esse lead potencial, viabiliza o negócio dele com financiamento, e aí você vai fazer a gestão de obra dele. Então, lá no escritório, o que acontece muito? Apesar de não ser o nosso carro-chefe, a gente também agora faz gestão de obra. Porque esse dinheiro estava na mesa. Alguém precisava ganhar esse dinheiro. Porque senão alguém tem que estar profissional ali, ajustado, sabendo como lidar. Então a gente decidiu assim, bom, vamos fazer o projeto, a assessoria, a gente vai fazer a gestão de obras. Então, há muitos gatilhos que o seu serviço vai sendo sempre valorizado. Uma vez feito com confiança, esse cliente vai do início ao fim. Então assim, eu não preciso vender que eu sou construtora, que eu faço com chave na mão. Não, mas eu vou estar lá com a chave na mão dele. Desde quando ele olhou o terreno até acabar, eu estava em todo o processo. E como profissional, eu sou rentabilizado por isso, entendeu? Tá, mas vamos lá. Vida real, tá? Porque tá tudo bonito, né? Sim. Tá bonito. Você vai fazer o valor primeiro, a Jenny vai fazer um projeto maravilhoso que
fique pronto e que atenda às expectativas dos moradores, mas pode acontecer durante a obra, por qualquer motivo alheio à nossa vontade e tempo, uma pandemia que nunca mais vai acontecer se Deus quiser, mas assim, coisas que estão além do nosso alcance e que a obra pode atrasar ou pode, sei lá. Vida real. Dá pra ajustar? Tem Sim. estratégia pra isso? Fale mais sobre isso. Na própria planilha, então assim, tem engenheiros que só faz planilha, tá tudo certo, que é a PCI, que é a planilha para contratação daquele financiamento. Ali onde ele vai falar quantos cômodos, qual que é o acabamento, qual que é o desembolso, como que vai ser o cronograma de obra. Essa planilha é o que a Caixa pede para assinar o contrato. Essa é uma planilha obrigatória. Obrigatório. Então, Só um engenheiro ou um arquiteto pode preencher? a gente consegue fazer isso de uma forma correta. Outro profissional pode fazer? Pode. Mas vamos lá, como é que ele vai saber o cronograma básico da obra? Como é que ele vai saber que aquele valor que deu no final faz sentido para uma obra, que vai ser aprovada, que não vai? Tem uma assessoria completa, Isso. né? Então fez a PCI, que é o ponto inicial, lá dentro da PCI no Excel, a outra abinha é a PLS, que é o mensal, planilha de levantamento de serviço. Todo mês a gente vai lá, faz o relatório fotográfico, mede e a pessoa recebe, depois que a gente envia essa planilha. Então, ó, já são 2 trabalhos que eu poderia cobrar individualizado. Posso fazer uma pergunta? Sim. A gente consegue colocar o planejamento tributário nessa PLS? Na PLS, não tem o valor de imposto. Não Tá. tem essa atividade de imposto, tá? Então, até aqueles 5% que na outra entrevista eu falei, aquilo a gente tem que, por obrigação, é o Deixar no mínimo final, deixar no né? último. Mas eu não tenho como medir ali, em uma das etapas que eu paguei imposto. Então, esse imposto tem que ser diluído nas etapas de física da obra mesmo, a parte Tá. de construção, tá? Então, uma vez que a gente fez a PLS e a PCI, lá a outra aba é reprogramação. Então, a Caixa já entende que construção civil, por incrível que Não é uma pareça, indústria automotiva. não é uma indústria. Então, tem várias intempéries que vai atrapalhar o andamento da obra, pode atrapalhar. O profissional, quando é contratado para gestão, ele tem que ser um profissional que entenda disso, que saiba fazer todo o manuseio, troca de serviço, abrir outra frente de trabalho, por chuva, por qualquer outra coisa. Mas, lá na reprogramação, ela é meio que limitada. Então, assim, eu cheguei lá na terceira medição, falei que lá ia ter 30% acumulado, e a minha mão de obra fez 22%. Você não vai receber, porque você tinha que ter feito 30%, lembrando que é reembolso, tá? Não consegui 30%. Então, pelo jeito, em 3 meses, eu já entendi que a mão de obra não é aquilo que a gente imaginou. Não dá para trocar, ou vai trocar, aí é outra situação. Mas vamos manter a mesma. Então, a gente reprograma esse cronograma, envia para a Caixa analisa essa reprogramação, que seria, em vez de prometer, vamos supor, 10% até o final da obra, 5, 2, 3, 7, faz a reprogramação com aquilo que o cliente está conseguindo acompanhar, com o fluxo de caixa dele, com a mão de obra dele. Reprogramou, a Caixa aprova aquilo, vai para uma análise, né? Mas ela aprova normalmente, sem problema nenhum, e aí volta ao normal. Aí o que era 30 agora é 25, por exemplo, e aí depois é 30, depois é 35. Então a reprogramação, ela é possível. O que eu sempre falo é assim, esse briefing que eu falei da PCI, de saber os acabamentos, ele é o essencial. Então eu sento junto, nem todo profissional faz isso, mas eu sento junto com o cliente, por quê? Você realmente quer uma parede com textura por fora? Bom, eu quero. Então beleza, é isso que eu vou prometer para a Caixa. Qual que é o piso? Então vamos imaginar, o piso é um cenário muito bom, porque o piso é assim, Reginaldo, meu sonho é ter um porcelanato de primeira. Aquele porcelanato lindo, portinário, Polido, retificado, nossa, brilhante. aquele que brilha, tá lá no final da loja, que é aquele monstrão da loja. Mas, se der uma dor de barriga, você não vai optar por esse piso. Então, o que estrategicamente a gente faz? Isso é uma dica, né? Coloque um piso inferior a esse sonho. Porque a Caixa aceita que você faça mais do que você prometeu. Mas não menos. Agora, menos não. Você prometeu porcelanato de primeira e me pôs uma cerâmica, porque é o que estava no seu bolso para pagar, ela não vai aprovar. Então, a reprogramação, isso é muito bom de falar. A reprogramação da atividade, ou daquela, como é o acabamento, isso é muito mais detalhista, muito mais difícil de ser ajustado do que a reprogramação de cronograma. Tá. Então, aí promete menos, entrega mais. Uma Essa coisa é a ideia. O custo que de fato vai acontecer, ele vai acontecer. Vai Só acontecer. que você olhou lá o horas homem no TCPO lá e viu que era
X metros quadrados por dia e o seu João não não faz fez. o X, porque ele tá em outro ritmo, mas é caprichoso, atencioso e vamos continuar com o seu João. Isso. Entendendo, porque o que você falou faz sentido, passando 3 meses de obra, você conseguiu entender a sua mão de obra. Se não é uma mão de obra que você trabalha com frequência, você já consegue entender qual que é o perfil dela e adequar considerando o perfil real. Perfeito. Porque a gente, como engenheiro, a gente acaba conhecendo essas tabelas, né? Que tem hora homem, não sei o quê. Mas nós não somos máquinas, né? Cada homem tem Sim. seu desenvolvimento. E às vezes é uma mão de obra que você não conhece, o cliente só quer que você faça a planilha. Não. Por isso que esse mundo de financiamento é muito bom. Porque eu posso não querer fazer a gestão. Aí ele já vai ter o pedreiro dele, vai ter o profissional que vai acompanhar. Então, eu não sei quem é. Eu não sei qual que é a atividade. Caso eu prometi muito rápido, eu reprogramo. Caso for muito devagar, ele pode receber até 2 PLS por mês. Ah, pode? E isso é bom. Então por isso que eu falo assim, ó, prometa sempre menos. Você Sim. profissional, pô, minha equipe faz uma casa dessa em 6 meses. Não prometa 6 meses. Faz em 8, Prometa 9. mais. E aí você vai com a marcha um pouquinho na sua marcha normal, mas para caixa um pouquinho menor. E aí você reprograma, e você recebe 2, depois recebe mais 2 no outro mês. Então, para menos, prometer menos e entregar mais, esse é o caminho. Não, tô adorando isso. Entendeu? Faz muito sentido. Eu, quando faço os orçamentos de INSS, né? Aí eu vi lá que vai ficar 18. Eu falo pro cara, vai ficar 20. Porque se ele tá preparado pro 20. Sim. Se na hora a gente faz tudo direitinho, consegue chegar nos 18 mesmo, poxa, né? Agora, se eu prometo 18 e daí ele falou que ia me dar nota de concreto, não deu, e aí ficou 20. Aí ele vai ficar chateado comigo. Sim. Então a gente sempre, né? Eu passo o custo de imposto dentro da realidade, mas ali sem desconto nenhum, e trabalho pra conseguir o menor valor possível, né? É isso. E Há uma briga muito grande na parte do preenchimento da PC, que é rapidinho para falar, que é o seguinte. A pessoa conseguiu 280 mil lá para financiar. Aquela planilha não tem que ser 280. Aquela planilha tem que ser basicamente mais ou menos, claro que eu como engenheiro de custo posso vender o orçamento e eu ganho mais uma vez, olha a quantidade de serviço que eu estou amarrando na mesma atividade. Mas não fechou o orçamento. Tem lá o CUB, tem lá, faz um ajuste, a Caixa se baseia por isso, e aí vai lá, deu 300 mil. Então, para eu executar essa casa, eu tenho que fazer com 300 mil. Eu peguei 280, tá tudo certo. Mas o que a Caixa avalia? Realmente ele entende o que ele está fazendo. Vai ficar 300 mil. Eu dou 280 para ele faz com 20 o resto. Agora, eu não posso fazer uma planilha que o cliente, por limite de renda, conseguiu 150 mil e aí não faz uma casa com 150. Entendeu? Então, é essa jogada como profissional precisa entender. Coloca o que é execuível, independente do que foi pego. O que ele pegou de dinheiro para você fazer o briefing e montar um projeto que se encaixe naquela realidade. Mas a planilha não tem nada a ver com isso. Tá, tenho 2 perguntas pra você. Manda lá. Explica pra quem tá em casa a questão do reembolso. Perfeito. Porque eu acho que isso não tá claro e a quantidade de obra parada, atrasada com problema que eu vejo porque o cara não estava preparado para os 20% dele é muito grande. Sim. Então explica pra quem tá Vamos em lá. casa que ele tem que ter o capital dele pra começar, Tem. que senão ele vai entrar numa cilada. Não, assim, ó, não tem mágica, entende? A Caixa não é nossa mãe, ela é um banco, certo? Eu acho que isso é importante falar. Então, assim, eu vou construir uma casa, já começa por aí. Para um carro, você compra lá em trocentas parcelas e é um carro, você vai conseguir vender. Casa já é mais complicado. Então, como é que ela funciona? Há um gatilho previsto lá pela Caixa que ela pode te adiantar até 20% para iniciar a obra. Então, qual que é a estratégia você como profissional? Coloque as 2 primeiras parcelas do cronograma, ou seja, acelere um pouquinho mais as atividades do começo para cumprir esses 20%. E aí depois, então ele adiantou 20%, assinei o contrato. Lembrando, profissional, por favor, avise o cliente. Ele tem taxa para pagar para assinar. Então ele tem lá, sei lá, 6 mil reais para pagar na hora de assinar. Ele tem que entender que ele tem essa taxa. Legal. Assinou o contrato. Vai vir 20% de adiantamento desse valor que eu falei que ele ia gastar na obra. Ele vai fazer o primeiro mês, vai chamar a gente vai fazer a PLS, fazer o relatório fotográfico, mandar para a Caixa. Caixa, o João fez mesmo 10%. Ele vai receber? Não. Ele já recebeu 20%. Próximo mês, segundo mês, mais 10% eu prometi. Me chamou lá no final, deu 20%, deu 20%. Caixa, tá aqui, deu 10, mais 10, deu 20%. Porque ele recebeu o adiantamento de 20%. Já adiantou, mas não tá entrando mais nada. Até ele cumprir os 20% executados. Cumpriu os 20. Me chamou para a segunda PLS, cumpriu os 20. Na terceira, ele tem que, na teoria,
colocar dinheiro do bolso pra Que os fazer. 20% que ele recebeu já Já acabou. foi. Mas, Reginaldo, o meu 20 sobrou. Tá tudo certo. Sobrou seus 20% lá ainda? Usa pra fazer a Continua. terceira etapa. Continua a obra. Não é porque você falou que era ser 20, tem que gastar 20. É 20 previsto. Mas faltou também. Então você tem que complementar. Então qual que é você profissional que precisa falar pro seu cliente? Tenha pelo menos uma medição e meia. Faz aquele cronograma que caiba no bolso dele e uma medição. Então, Reginaldo, meu poder de guardar aqui é 20 mil reais eu tenho aqui para a obra. Não é muito, mas então vamos fazer o cronograma que se a caixa falhar ou se demorar para medir, 20 mil ele consegue cobrir essa etapa. Como se fosse um capital de giro, Isso, é sempre fluxo de caixa. Então, às vezes o profissional na engenharia, eu gosto muito porque como eu sou professor lá na FAAT, temos um semestre só falando sobre dinheiro, que graças a Deus é comigo ainda, né? Mas, e aí o engenheiro acha que isso não faz sentido. Ele tem que pensar em obra, construir, entregar e acabou. Mas fluxo de caixa é fundamental. Então, o cara que domina o fluxo de caixa, ele entende que o cara tem que ter o dinheiro ali para pelo menos uma medição ou até 2 medições. Ideal, né? Hoje, graças a Deus, a gente faz isso para o cliente. Antes era a área da caixa. Se o representante da caixa não fosse, você não tinha dinheiro. Então, a gente não tem mais esse problema. Mas o que eu quero deixar claro é assim, recebeu 20, não vai receber mais nada, vai receber no terceiro. E aí, começa o reembolso. Recebeu o terceiro, recebe o quarto, recebe o quinto. Faz, recebe. Mas esse lance do adiantamento, na prática, não adianta, né? Ele adianta no seguinte sentido. Ó, você começou, tá aqui, vai lá, começa. E sabe aquela reserva? É reserva mesmo, deixa ela ali. Ou não tem reserva, você tem 2 meses para criar ela. Tá. Esse é o ponto. Então, assim, você tem 2 meses para se virar. Pra ter a reserva. Para fazer sua reserva. Não é o dinheiro da caixa que vai pagar o 100% da obra. A pessoa tem que entender isso antes de começar pra ela não ter problema. Não tem jeito. Tá. Assim, é lógico que se nas etapas ela conseguir economizar, qual que é a estratégia? Compra. O melhor lucro é a compra, uma boa compra. Então você, profissional, compre de uma forma correta. Atrele o pagamento da mão de obra com a medição da caixa. E você, na Custearch, faz essa parte Sim. de compra com o cliente? Faça toda essa... Quando a gente é contratado para gestão, a gente tem um sistema ERP lá que controla todo... eu tenho uma equipe que faz só a parte de compras. Então, assim, olha, vai ser financiamento? Então, a mão de obra vai ser paga dessa seguinte forma. O material, olha, eu consigo te pagar 30 dias depois que entregar. Claro que tem coisa que é à vista, não tem jeito. Mas aquilo que eu consigo fazer uma continha corrente lá na loja, tudo isso que eu consigo 30 dias, por que 30 dias você fala isso, Jean? Porque você executou, eu medi, o cliente recebe, daí ele paga a loja. Então, uma boa estratégia de suprimentos, olha o tanto de coisa que a gente está falando que não é engenharia. Suprimentos, finanças. Fez um bom suprimento. Não é engenharia, mas é engenharia. É engenharia bruta. Sabe aquela que o cara se forma com 5 anos, pega a bota e vai para a obra. Ele não quer saber do resto. Então, tem muito cenário que nós, como engenheiros e arquitetos, né, podemos auxiliar. Então, ele vai lá, faz esse cronograma de suprimentos, faz o cronograma de desembolso. Pode ocorrer do cara por mais dinheiro? Claro que pode. Mas, bem estruturado, isso reduz essa possibilidade, entendeu? Eu acho que ter essa assessoria é fundamental. Se eu fosse construir financiado hoje, eu ia querer Custearch com certeza. Você tem ideia de valores de financiamento para hoje? Hoje, Sim. Isso aqui vai pro ar em agosto, setembro de 2024. Tô Sim. falando datas porque a pessoa vai assistir isso aqui daqui 5 anos e fala assim, Falou que era Reginaldo isso. prometeu, né? Então hoje, Sim. considerando aqui agosto e setembro de 2024, quais são as simulações? Você trouxe pra gente Trouxe, aí? ó, eu fiz uma colinha. Uma colinha. E aí, pro Minha Casa Minha Vida, rendas até 8 mil reais, valor até 350 mil, você pega 80% desse valor. Dri, eu quero provocar o seguinte nesse profissional. 350 mil aqui em você compra uma casa legal? Não. Talvez nem um terreno legal você compre, certo? Certo. Mas o 350 mil pro Minha Casa Minha Vida é terreno e construção ou só construção? Então, se a pessoa Então, se já ela já tiver tem um o terreno, ela entra ainda no Minha Casa Minha Vida, pega ali 280 mil mais ou menos, vai pagar uma parcelinha de 2 mil reais, menor do que um aluguel aqui. 2 mil reais ela paga, constrói uma casa com 280 mil, legal, claro que não é uma mansão, mas é uma casa ok, Pra quem do tá que- morando de aluguel, fala sério, né? que é muito mais do que você comprar um terreno e construção com esse dinheiro. Tá. Então, quando pensa em Minha Casa Minha Vida, ainda é muito bom para a construção também. Então, lógico, depende da sua região, mas isso é uma coisa de se pensar. Esse dinheiro também é para construção.
Agora, pô, Reginaldo, você só mexe com Minha Casa Minha Vida. Não, é qualquer valor. A gente fez esses dias de 1 milhão, por exemplo, deu ali na tabela saque, que é aquela decrescente, primeira parcela de 8 mil. E lá no final paga R$600. Ah, que beleza. Então, mas aí também é lá no fim. Daqui 30 anos. Mas percebe que a realidade é... Mas quanto tem que comprovar de renda? R$40 mil, por exemplo. A ideia porque você não pode comprometer 30% total da são renda. 30%, isso é muito bom falar. Profissional aí, entenda o seguinte, quando seu cliente ganha 10 mil, 10 mil de renda declarada no imposto de renda. Boa. Por favor. Não vem falar que é extrato bancário, porque senão isso não adianta nada. A gente tá conversando com o banco, não é a mamãe. É isso aí. Então, 30% dá R$3 mil. O que você tem que avaliar? Eu gosto porque a gente já passou por isso. Fazer uma entrevista séria. É tipo o advogado que vai te defender em alguma coisa que você conta tudo pra ele. Tem que falar a verdade, O cliente tem que ser aberto. Então, assim, 3 mil, legal. Então dá pra pegar uma parcela ok. Dá pra fazer um valor legal de financiamento na Price, por exemplo, dá pra pegar uma grana boa. Só que ele tem um carro e um outro terreno. Que já tá comprometendo a renda dele. Financiados? Mas não importa ser com a Caixa. Está no nome pagando parcelas. A Caixa vai avaliar isso. Porque senão, imagina. Como que ela sabe? Porque tá lá disponível na Receita. Lembrem-se, tá tudo digital, amigão. Você não faz mais nada sozinho. Sabe, Reginaldo, que eu tô pagando um terreno, uma moto que tá parcelada. Tá lá no Ela seu CPF. Então, porque imagina, olha o risco. 30% a Caixa vai pedir, te libera. Aí vem o Santander, mais 30%. A hora que você vê, 4 bancos deu 120% e você não tem esse dinheiro. Foi isso que aconteceu mais ou menos nos Estados Unidos naquela época lá da bolha imobiliária, só que lá é outra coisa. Mas a ideia é essa, então é 30% na soma de tudo. Então tomar cuidado com esse 30%, abre o jogo com, né, o cliente abre o jogo com o profissional, e o profissional cutuque isso, né? Vai lá e faça essa entrevista de uma forma mais clara. Abre o jogo, tanto da reserva quanto do que ele tem disponível. Você faz essa entrevista, você simula e vai pagar isso de parcela. 350 mil vai pegar uns 280. No Minha Casa Minha Vida, pegando 200 mil, por exemplo, você paga R$1.500. Pô, é baixo, muito mais baixo do que um aluguel. Muito mais baixo que um aluguel. Você que tá em casa, não sei se você, como é na sua região, mas, cara, aqui em Atibaia é tudo muito inflacionado. Então, assim, se a pessoa estiver disposta a morar em Perdões, Bragança, Piracá, até Bragança é mais barato, né? Aqui no entorno, ela vai conseguir construir num valor muito menor. Aí, se ela trabalhar aqui, talvez ela tenha que se deslocar, enfim. Mas são considerações a se fazer, né? Você pegar um lotinho em Piracá de 140 metros, normalmente tá em torno de 80 a 100 mil reais. Vai sobrar se ela pegar 200, mais 100. Ah, não dá pra construir. Tá, mas dá pra dar uma composição de renda. Agora, com o terreno, esse é o jogo. Com o terreno já quitado, você ainda tem mais poder. Porque um terreno de 80... Se ela der o carro dela, não é o carro da esposa, já pagou o terreno. Dá pra fazer alguma coisa, entende? Pra se comprometer. Então, vai dar entrevista, vai do fim, é claro. Mas há muitas possibilidades no financiamento. Que antes, só quem tinha acesso eram os grandes. E a gente vem aqui participar, a gente vai dar palestra pra falar, pô, tá disponível pra todo mundo. Não é só pra mim, não é só pra quem é grande, é pra todo mundo. E sabe uma coisa aqui? Tudo bem que muda, a Caixa muda de regra e tudo mais. Mas, quantos você tem? 33. 33. Qual que é a faixa de idade hoje que as pessoas vivem aí? 80, 90, 100? Daqui a pouco tá no 120. Então, você fala assim, puxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho os 20%, eu não tenho... Tudo bem. Vamos conversar? Entende o cenário? Fala, cara, se você juntar 50 mil, a gente pode começar a conversar. Cara, se você vai aumentando a sua declaração de imposto de renda, vai regularizando a sua vida, para daqui 5 anos você começar. Isso. Tá tudo bem, você tem 50 anos de vida pela frente. É melhor adiar 5 anos, eu gostei muito disso, porque é melhor adiar 5 anos do que você passar 5 anos vendo as ruínas da sua casa lá, que você conseguiu erguer 5 fiadas e não tem mais dinheiro para aquilo. Então, isso é mais decepcionante. Então, você entrar daqui 5 anos, você vai estar com o corpo, você vai estar com a mente já pensada nisso, com energia. Então, a energia focada, tudo certinho para que isso aconteça. Mas a gente ajuda em qualquer cenário. Tem consórcio, tem home equity, tem vários cenários que nós, engenheiros arquitetos, precisamos entender. Quando você entende disso, você possibilita essa efetivação do sonho, essa construção do sonho. Se tem que adiar, é porque todas as expectativas, todas as possibilidades foram em vão, assim, não deu, não encaixou. Mas tudo bem, porque assim, entre ela viver os próximos 50 anos pagando aluguel,
se organiza, se Isso. prepara, pensa, procura soluções. Eu vendi cachorro-quente, vai vender cachorro-quente à noite, Sim. né? Tipo, encontra uma solução Uhum. porque é legal falar isso, não tava no escopo, Uhum. mas assim, o se planejar, a pessoa, por mais que hoje ela não possa, que ela pense que daqui 5 anos talvez ela possa. E o que eu preciso para daqui 5 anos contratar o Reginaldo? É disso que eu preciso? Então eu vou trabalhar 5 anos para chegar lá, Reginaldo, agora que você tá muito mais famoso, você ainda faz isso, Ainda faz, você ainda me ajuda, para que todo mundo pode ter. Uhum. Né? Eu acho que se tem alguma coisa que a gente vai sair daqui, né, desse bate-papo todo mundo pode. É isso. Agora, eu preciso cuidar do meu nome. Eu preciso ter ali o meu Serazinha, legal. Eu Sim. preciso atingir aqueles meus sonhos pequenos, mais materiais, no jeito que eu conseguir. Por quê? Porque eu tô pensando em ter a minha casa. As pessoas falam assim, pô, mas financiamento eu vou pagar minha vida inteira. A primeira resposta eu falo assim, ó, mas o aluguel também você não vai pagar a sua vida inteira. Então, assim, a casa ainda, ela valoriza com o tempo, você tem FGTS que você pode amortizar, acontecer alguma coisa lá, vendeu, você consegue amortizar, então você reduz isso. Agora, se você não tem a sua casa, você não teve a sua preparação, você vai pagar aluguel o resto da vida. E a hora que você vê lá, você tá com 70 anos, 80 anos, que você já poderia ter uma casa quitada, ter vendido ela, comprado outra, realizado outros sonhos, e E você, tá lá porque, ainda. é 420 meses, aí eu... Não, e uma dica, hein? Não imprimam o boleto. Porque senão vai ficar muito feio. Então você fala, nossa, tudo isso. Não. Trate o financiamento como se fosse o aluguel. Se você conseguir fazer esse sentido, esse cenário, tudo vai começar a fazer mais sentido. É exatamente isso. Eu acho muito legal isso, porque tem uma amiga minha que ela vai construir, ela vai conseguir comprar a casinha dela, ou construir como for. E ela não, a vida inteira morou de aluguel. Aí um dia meu marido é um cara, você conhece meu marido? Não, ainda Não, não. ainda não. Meu marido é um cara, ele é sensacional. Ele falou assim, cara, aí ele falou pra ela assim, quanto você paga de aluguel? A pergunta que se faz, mas ele fez. Daí ele falou assim, e por que você não compra uma casa? Porque pelo preço que você paga uma parcela. E aí ela falou pra mim assim, Adriana, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Ele veio, ele mexeu. Não vai ser pra hoje. Talvez ela consiga fazer isso daqui 5 anos. Mas agora ela já percebeu que ela tem direito de ter a casa dela e não pagar pra alguém a vida toda. Porque o que ela paga de aluguel hoje é menor do que o 2.000. Sim. É muito maior do que os 2.000. E o aluguel vai aumentar toda hora. Essa parcela normalmente ela varia só um pouquinho. E a casa valoriza. Então, assim, todos têm direito, nós podemos chegar lá. Sim, todos. Agora, lista pra mim, que esse é o objetivo deste episódio, pra quem está em casa, engenheiro arquiteto, estudante de engenharia e arquitetura. Como que esse cara pode ser remunerado? Bora, vamos lá. Vocês viram que eu falei vários gatilhos. Falou um monte aqui, mas eu já me perdi. Vamos fazer uma listinha básica. Então vamos chamar um pacotão de assessoria de financiamento, beleza? Dentro dela, você tem a assessoria para compra do terreno, assessoria documental. Então nessa assessoria de financiamento, você já consegue ganhar um troco para fazer isso. Junto da assessoria, você já coloca o projeto. Então, matou a assessoria com o quê? Com a expertise do financiamento, fazer simulação, ver terreno, montar o projeto. Fechou o pacote. Dentro desse pacote ainda tem a planilha da PCI e a PLS, que é mensal. Cobra-se mensal? Mensal. Eu cobro mensal. Então, assim, pensa, se você tem 10 casinhas dessa aí fazendo, se você cobrar R$400 cada uma, são R$4.000 para você fazer só o relatório. Certo? Pra gente, como engenheiro, é só o relatório, mas sem esse relatório a pessoa não recebe. Não, certo? é importantíssimo. Assim, eu falo só pelo trabalho dos bastidores, porque eu não vou ter que fazer nenhuma RT, nada disso. Eu tenho que saber preencher, e para isso já a gente vai dar uma novidade, mas eu tenho esse compromisso mensal. Então, aí eu já fui projeto, assessoria, PCI e PLS. Tá. Agora, tá aqui na mesa, gestão de obra. Por quê? Pô, Reginaldo, você tá falando então que eu tenho que... a gente entrega um livro, né, bem legal, que é cada medição, o que eu preciso fazer numa linguagem simples, de leigo. Então, metade da... Você é eu que custear. preparo. Isso não é da caixa, nada disso. É um produto nosso, exclusivo nosso. Primeiro mês, falei que é 10%. O que é 10%? Traduz esse 10% para mim. Eu vou lá e põe no livrinho. E 20% no livrinho. E assim ele vai olhando para a obra, sem precisar ficar ligando muito, ele fala, legal, mais 2 fiadas eu entrego 20% da obra. Então, a gente tem esse livrinho. Tem a gestão de obra, então acabou a assessoria. Vem o gatilho da gestão de obra.
vem o gatilho do orçamento, vem o gatilho dos projetos complementares, porque a Caixa exige a RT de elétrica, hidráulica, estrutural e impermeabilização. Isso é muito importante. Então tem que ter o profissional responsável por isso. Então percebe que eu tenho, quando eu me disponho a fazer assessoria, eu tenho muita coisa. Me fala uma coisa, agora eu vou falar como presidente da Associação dos Engenheiros. As pessoas, os profissionais entram em contato e falam assim, meu cliente quer que eu assine uma RT de execução porque a Caixa está pedindo. Só que o profissional não acompanhou a execução. Eu falo assim, não assine. Eu falo, não assine. Se você não executou, se você não acompanhou, se você não foi remunerado para isso, É isso. não assine. Ou você negocia um valor pra você ficar com essa responsabilidade, ou você fala pra ele que quem acompanhou mais de perto. Porque às vezes o profissional faz aquela visita a cada 15 dias, uma vez por mês. Depois o proprietário fala assim, você tem que assinar a RT de execução pra mim. Não tem. É. Isso é uma prestação de serviço que precisa ser remunerada. Entrando em acordo entre as partes, beleza, o cara pode até assinar. Mas não assim que é obrigação do cara, não é? Não. Então, explica isso, Sim, por favor. Porque até pra gente prevenir os profissionais de assinarem coisas sem receberem e sem saberem o que estão assinando, né? Acho que essa é uma das missões também, né? Assim, quando a gente passa por algumas coisas, a gente transmite, né? Quem é que ele se dispôs a transmitir, falar, palestrar, estar no podcast, pra mostrar que um caminho é muito mais simples se você seguir alguns conselhos. Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu era o topa tudo. Então, assim, vou lá, você quer a RT de execução? Eu vou lá uma vez por mês, tá tudo certo, tá aqui. Não precisa pagar nada, não. A gente besta quando a gente... Você quer ganhar o cliente, então assim, eu falo pros alunos, vocês vão ter esse momento, mas a gente está instruindo como fazer o correto. Então, olha o outro gatilho. Não é gestão de obra, tá tudo certo. Você vai assinar RT de execução, você cobre por aquilo, você vai fazer uma carteira de empresas, né, de obras, desculpa, que você é responsável pela execução. Você vai lá fazer um cronograma de uma vez por semana. Você não precisa ser o gestor da obra. É porque tem uma coisa que é direção, tem uma coisa que é execução, tem uma coisa, né? Que é visita técnica. Isso tem que ficar claro. Porque daí seu nome tá lá, você vai lá toda semana, ou a cada 3 dias, vai lá olhar, vai ver como é que tá, dá um toque aqui, um toque ali. E você tem uma carteira disso também. Então, se a pessoa tá exigindo, tá tendo esse compromisso, você peça remuneração e assim, ó, detalhe, eles vão pagar. Vai. Eles não pagam porque a gente não fala. Eles não fazem nem por mal. O proprietário não tem noção. A informação de que uma RT é uma prestação de serviço, de que isso precisa ser remunerado, de que isso... Ou uma RT, se for arquiteto, que nós não somos obrigados a fazer o que nós não fomos contratados para fazer. Então, cabe a nós educar a nossa audiência. Sim. Então, se a sua audiência são os proprietários de obra, explique para ele nesse momento, que é o inicial, que são várias prestações de serviço, que cada prestação de serviço tem a sua remuneração. Nós não somos obrigados a nada que não estejamos sendo contratados. Então, e a Caixa exige um profissional. Então. Ela exige um profissional. Deus, você quer mexer na assessoria, não tem como, não tem para onde você correr. Então, assim, se ela já exige, você tá ali, fez toda a assessoria, você fez o projeto, tá tudo na mesa. É só você ir lá e fazer um gatilho. Então, cobre por aquilo. E aí, às vezes, eu falo assim, se você cobrou legal na assessoria, você diminui um pouco o preço. Tá tudo certo, você faz um bem bolado. Né? E aqui vai uma dica que eu acho que é muito fundamental. O cliente, quando ele olha assim, você vai cobrar, sei lá, 2 mil fazer uma gestão de obra, ali fazer um acompanhamento e tal. 2 mil para quem tira do bolso é muito. Agora, atrele o 2 mil com o recebimento da Caixa. Espera ali. Você está atrelando mão de obra com o recebimento da Caixa. Você está tentando comprar material com o recebimento da Caixa. E aí sua prestação de serviço tem que pagar na hora. Não, pensa de uma outra forma. Eu, por exemplo, lá no escritório, normalmente eu pego 50% ali para fazer alguma coisa, ou 40%, ou parcela no algum jeito, porque normalmente essa pessoa não tem condições 100%. O restante é sempre atrelado a recebimento. Sem contar que você automaticamente se coloca no processo. Eu vou pagar, certo? Eu vou receber, porque a Caixa vai pagar. O cliente não vai tirar do bolso. Ele não sente, Isso é custo de obra. Então, se você cobrar 2 ou 5, dependendo da situação, 10, se você tirar daquele recebimento de Caixa, aquilo não sai do bolso. Ele vai receber, assim, era para receber 100, vai receber 90. E o 90 vai pagar os materiais, a mão de obra, porque estava dentro do escopo. Então, atrele o seu pagamento. Inteligente. Poxa, sabe assim, é umas coisas que, se você tá no processo, você tá administrando, você sabe quando recebe, então atrele seu recebimento nisso.
Então o cliente vai cada vez menos tirando aqueles 20 que ele tem que ter lá, aquelas 2 medições, para pagar acessórios. Procure colocar os acessórios no recebimento da caixa. Isso vai deixar mais leve o tratamento. Sabe que o nosso tempo já acabou, né? Faz tempo, eu acho. Então lista pra mim formas de remuneração e me dá o spoiler. Certo, vamos lá. Reginaldo, eu quero então fazer assessoria de financiamento, eu quero fazer o projeto, eu quero montar a PCI, eu quero montar a PLS, eu quero fazer gestão de obra, eu quero, sei lá, fazer outras captações de recurso, eu quero estar lá na execução. Como é que eu faço? Porque tá tudo bonito, né? Mas e aí? Eu falei 7 aqui, bem tranquilo. Agora a gente, né, em primeira mão aqui no podcast, muito obrigado pela oportunidade. Já tinha falado na mentoria que ia ter uma pré-venda, e aí isso demorou um pouquinho para acontecer, mas vai acontecer. Estamos abrindo a nossa primeira turma de um masterclass, mas na verdade vai ser um treinamento assim que eu não conheço igual. Por que eu não conheço igual? Eu faço muito treinamento, sou aluno de muita gente, graças a Deus, muito obrigado, um abraço a todos os professores. Se eu sou o que eu sou hoje é porque várias mentorias, vários cursos. Mas o que eu trouxe de diferencial as aulas são online, vão ter gravadas, se Deus quiser, nós faz aqui também algumas coisas para ficar mais profissional, mas o diferencial eu vou ensinar toda a estratégia de financiamento. Eu vou ensinar como é que eu recebo o cliente, como é que eu faço, como é que eu monto a PCI, como é que eu monto a PLS, como é que eu faço a reprogramação. Todos esses pormenores ali, o executivo do negócio. Mas além disso, o bônus desse nosso curso eu vou estar com você na sua primeira captação de cliente. Ginaldo, pera lá, não entendi. Como assim? Não, agora eu que não entendi. Vamos lá. Explica melhor isso. O curso vai ter um valor. Sei lá. Ainda tô pensando no valor, porque quem colocar lá pode 10 vai ganhar 10% de desconto. O Pode Prosa nós já estamos no bônus, por favor, então, gente. Já estamos no bônus. Eu dei um spoiler para agilizar ainda mais, melhorar aí a nossa recepção da audiência. Então, esse valor que você vai pagar no curso, eu vou te dar todo esse treinamento e estarei com você na primeira. Ginaldo, qual que é o valor de uma PCI? Hoje, em média, de 2.500 a 3.000 você consegue cobrar na PCI. Que é a planilha que exige para a caixa. Financiamento. Que é aquela primeira, aquela que antes era bem feiona, hoje está bem mais fácil, assim, de visualizar. Mas ela tem muitos gatilhos, muitos problemas que podem acontecer. Então a gente vai passar ponto a ponto. E quando você fechar o seu primeiro cliente, eu vou estar junto com você. Você vai ajudar o seu aluno a fazer o primeiro preenchimento que ele vai cobrar para fazer. Então, ou seja, ele vai receber por isso. E o meu treinamento não vai ser 1/3 do valor que ele vai receber por isso. Reginaldo, mas que loucura. Eu também não tô fazendo sentido, porque eu tenho o curso, não tá fechando a conta, não Reginaldo. Fecha a conta. É uma função é um dever que eu tenho. Por quê? Muita gente me ajudou nesse longo desse caminho. Claro que eu paguei muita coisa, paguei muito treinamento, gastei muito dinheiro para ter as coisas que eu tenho absorvidas. E mais uma vez agradeço a todo mundo que participou disso. Mas eu vejo que eu tenho um dever de ajudar essas pessoas. Se eu ajudo e ele espalha para aquela cidade, para aquele bairro, as pessoas vão começar a realizar sonhos também. Então eu acho que tem esse viés. Então a minha ideia com esse treinamento, passar tudo aquilo que eu sei. É claro que eu tenho muita coisa ainda para aprender, mas o pouco que eu sei, você já consegue ganhar dinheiro, que eu acho que esse é um ponto fundamental. E além disso, para te trazer segurança, eu vou estar lá no primeiro. Porque assim como é a faculdade, meus alunos se formam... Eu sou professor do último semestre em algumas matérias. E aí, sempre meu WhatsApp está disponível para todos os alunos, que professor, e aí, o que eu faço? Aceito essa proposta? Faço esse trabalho? Quanto eu cobro? Porque a gente precisa do pós. Então, se eu dou só um treinamento e esqueço do aluno, ele vai fazer, vai apanhar, vai cobrar caro, vai cobrar barato, vai perder cliente. Então, nesse pós, a primeira tô aqui de mão dada junto. Eu vou te ajudar a fazer essa primeira assessoria, essa primeira PCI, como é que monta, como é que faz. Reginaldo, voltou. Estou lá para te ajudar aonde que foi o erro, até que você entregue e esse primeiro contrato com a Caixa, seja realizado, aprovado. Após isso, claro, daí você segue com suas pernas, mas com essa base... Ou contratando as mentorias, se for o caso. Mas com essa base muito bem feita. Tá, mas nós temos um limite aí, né? Os primeiros X alunos inscritos, né? A primeira turma. Primeira turma. Tá, porque vai vir 100 alunos, que venha 100 alunos. Você não tem condições de fazer 100 PCIs. Gente, entenda, essa é a minha missão. Eu tenho a Custiarc, eu amo o que eu faço, engenharia e tal. A Jennifer ama fazer projetos.
eu amo ensinar. Então, o gatilho para trabalhar, ganhar dinheiro, beleza, mas o meu propósito é ensinar, é ajudar pessoas a terem um conhecimento. Então, se eu tenho que largar todo o meu dia a dia, e o meu escritório está sendo estruturado para isso, para depender cada vez menos de mim, eu vou ter tempo para fazer isso. E aí é onde enche meus olhos de felicidade, porque daí eu vou ajudar o máximo de pessoas possível. Não, e eu não sei se as pessoas que estão em casa conseguem pegar, mas os seus olhos estão cheios, os seus olhos estão embargados nesse Sim, momento. sim. Você acaba de passar a emoção, agora os meus estão ficando também, porque eu também sou professora, eu também tenho um curso, eu sei exatamente o que é isso que você está falando, né? No meu caso, eu tenho as mentorias mensais. Mas é isso, né? Ah, mas vocês estão criando concorrentes. Gente, pelo amor de Deus, Não. vamos pensar maior. A gente tá dando, né? No meu caso, eu sempre penso nas mães empreendedoras, nos recém-formados, oportunidade. Ainda que ele faça o nosso trabalho ali por uns 6 meses, um ano, e aí ele se fortaleça para fazer uma pós numa área que ele goste mais. Gente, você proporcionar ser um degrau Uhum. para melhoria de vida de alguém. Poxa, É isso isso. não tem preço, né? E aí, abandonando tudo, estarei lá para fazer isso. Sensacional. Eu Independente posso ser da... sua aluna? É claro, vai ser um prazer. Agora, deixa eu falar uma coisa. Bônus. Bora? Pode prosa. Então, como que é? Então, tem 10%. Vamos recapitular. Vai ter cupom de desconto? O Gui vai colocar aqui no link, vai deixar fixado aqui no link do YouTube, Hum. o link pro treinamento. Lá Tá. vai ter lá as condições, parcelamento. Lembrando que a gente tá em agosto, setembro de 24. Isso. Aí, isso provavelmente, dependendo da época que a pessoa estiver assistindo, pode ter passado, mas provavelmente já vai ter outros já vai ter outras treinamentos. turmas, isso. outros treinamentos, né? Independente de quando, e isso é muito arriscado, mas independente de quando, colocou lá, pode prosa 10, pode ser assim? Vitalício? Quem assistir o pode prosa. Cara, eu tô achando isso muito incrível, porque, tipo, bônus vitalício eu nunca tinha passado Vai por fixar aqui. aqui, ó, é um compromisso. O link vai estar lá. O treinamento vai que tá lá estiver o disponível cupom. no dia, 10% de desconto. Por quê? sensacional. O espaço que você abre, os profissionais não têm ideia do poder disso. Quando tiver, isso aqui vai estar lotado. Então, o seu pontapé merece ser reconhecido. E para ser reconhecido, precisa trazer esse brilho para os alunos também. E sem contar que, né, o Pod Prosa é para levar conhecimento. Então, as isso. pessoas estão ganhando 10% de desconto em cursos, sejam eles qual for, ou nesse super primeiro curso dessa primeira turma, né, que vamos focar aqui na primeira turma. O né? primeiro é sempre com aquele afinco, né? O que eu falo, pode não ter todas as estruturas. Porque essa história de mentoria 1 a 1 aí não vai ser para sempre, né? Não, Primeira turma, é né? só essa turma. Daí depois a gente vai entender como é que vai funcionar. O 10% fica aí vitalício para os cursos de Reginaldo Grunwald. Pode prosa 10. Pode prosa ou pode 10? Pode prosa 10. Pode prosa 10. Porque senão ele pôr pode 10, tá, pode prosa 10. Ele já pega pelo nome. Pode prosa 10. Isso. 10% de desconto nessa primeira turma incrível que a gente vai lançar agora, que inclusive já quero me candidatar aqui. Eu tô Você já tá na pré-lista. na pré-lista, eu já tô na pré-lista. Porque faz muito sentido pro meu negócio. Sim. Ainda... Ah, deixa eu falar isso, então. Vamos supor que quem está em casa assistindo, ficou até agora nesse momento, é um profissional formado já, que achou tudo isso sensacional, mas, tipo, ele já tá focado na obra, ele tá com uma equipe, puta, ele manda muito bem na obra. Ele quer essa parceria, mas ele não quer ele executar. Custear que faz parceria? Opa, esse é o nosso carro-chefe. Sem parceria você não vive. Então, quem acha que o cara que tá do seu lado é concorrente, ele tá muito enganado. Eu aprendi isso no network, eu levo vocês, né? Sempre que eu posso nas oportunidades. Já ganhei vários convites, gente. Porque esse mundo é assim. Eu acho muito interessante, pelo menos a nossa galera que tá junto aqui, se um conquista alguma coisa, abre alguma coisa, engrandece todo mundo. Então é a ambiência. Então eu acho que faz isso, entendeu? Então a gente tá junto, a gente faz totalmente a mudança da estrutura de toda a nossa classe e da nossa região. Pô, Jada, mas você, sei lá, sua pretensão é fazer nacional? Claro, um dia vai chegar. E esse dia vai chegar, de estar nacional. Mas fazendo grãozinho por grãozinho, sendo reconhecido na cidade, na região, conhecendo profissionais, ajudando profissionais. Aos poucos, os profissionais vão melhorando. Tem o meu mentor lá, o Newton Feitosa, fala isso. Elevar a régua do mercado. Vai parar de ter aqueles profissionais que não sabem do que estão falando. Então, claro, eu sou muito humilde para entender que eu sei muito pouco.
mas o pouco que eu sei, eu vou passar esse pouco tudo pra vocês. É isso. Tá, então, só para finalizar aqui, você, engenheiro, arquiteto, profissional estabelecido no mercado, que viu que essa assessoria vai ser, tipo, incrível para você, mas você quer fazer a gestão da obra. Sucesso, o Reginaldo está aqui à sua disposição para fazer essa parte de assessoria do planejamento, do financiamento. Você faz a gestão de obra e ele fica com essa parte burocrática chata Deixa pra mim. do financiamento e você faz. Porque é legal, porque eu não sei quem tá assistindo. Sim, E se a sim. pessoa for profissional É. formado, que fala assim, putz, eu gostei muito, mas não quero eu fazer. Sim, Reginaldo pode fazer por você. é isso. E eu faço a parte de gestão de planejamento desde o começo da obra, eu posso reduzir em até 70% o INSS do seu cliente. Então, engenheiro e arquiteto que já está estabelecido aí, vem para cá que a gente juntos podemos fazer com que o projeto do seu cliente seja executado e no menor custo possível, menores tributos possíveis, tudo de menor possível. E você que é estudante ou que está disposto aí a entender um pouco mais do mercado, temos conhecimento aqui à sua disposição, tanto no Enriquecendo com Zero, você pode ser um aferidor de obras, como nos cursos do Reginaldo, que você vai aprender aí financiamento, planilhas e tudo mais. É isso aí. Cara, obrigada. Valeu. Obrigado De mais uma vez verdade. pela oportunidade. Foi muito legal ter você aqui. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer seu apoio na Constru Expo. Foi muito bom ter você lá no nosso stand. Foi de coração. E até a próxima. Até. Valeu.